E aí, pessoal, terceiro, tudo bom? Estamos chegando aí, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário que você está assistindo esse vídeo, né? Mas estamos aqui para trazer a nossa revisãozinha para a prova A1, né, do quarto bimestre. Estamos chegando no finalzinho já, né, gente? Poxa, que coisa, já está dando aquele amarro, né? Na boca do estômago. Chegando no final, chegando no final. Mas vai ser bom, vai ser bom. Né? Vamos fechar esse ano aí com chave de ouro e a gente vem com essa prova aí. A nossa matéria está bem tranquila. Nós vamos estar falando sobre trabalho e potência nessa prova, né? Vai ser uma prova bem legal, bem conceitual, tá? Os cálculos não são difíceis, são uma prova de pouco cálculo, tá? Então eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou comentar com vocês sobre a série que eu dei para vocês, já mandei pelo WhatsApp. As turmas que tiveram aula aí durante a REC comigo receberam aí a folha, tá? A gente comentou, já tirei algumas dúvidas, então fica aí agora os comentários que eu vou fazer para a prova. Tá? Se você tiver ok com essa série, prestar atenção em tudo, tenho certeza que você vai muito bem nessa prova. Tá? Então, vamos junto aí, né? Vamos meter cara e vamos para nossa resolução. Né? Então, eu mandei para vocês aí, deixa eu colocar aqui a nossa série de exercícios. O primeiro exercício da série, ela vai falar sobre aquele conceito básico de trabalho, né? Lembra que eu comentei com vocês que trabalho é a energia que eu gasto para executar um movimento, né? A energia que eu uso para uma energia que eu pego de algum outro meio, uma energia química, uma energia térmica, energia elétrica, e através do trabalho eu transformo essa energia em movimento. Tá? Isso é trabalho. Então, a questão diz o seguinte para a gente aí, ó, um atleta de levantamento de peso faz seu treino levantando uma carga de peso 500 newtons, a uma altura de 2 metros repetidas vezes. Hoje, durante o treino, seu objetivo é queimar 1.000 calorias. Quantas vezes o atleta deverá levantar o peso? Considere uma caloria igual a 4 joules. Então, ele está aí, né? É o nosso Felipe, né? Professor Filipinho, ele está lá levantando lá o seu peso lá, fazendo um supino, show de bola, né? E aí ele vai queimar hoje 100.000 calorias que ele consumiu aí da primeira refeição do dia. Para quem não sabe, o Felipe faz 6 refeições no dia e na primeira refeição ele já consumiu 100.000 calorias. E ele vai transformar isso em movimento, levantando um peso de 500 newtons até 2 metros, uma série de vezes. Quantas vezes o Filipinho vai conseguir levantar esse peso, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a minha mãozinha aqui, né? Então tá aqui a mãozinha do Xandão, né? E vamos resolver esse exercício aqui. Primeira coisa é que quando a gente fala de energia, vamos falar de trabalho, a gente está falando em joule. Então, se eu tenho aqui 100.000 calorias e eu sei que uma caloria equivale a 4 joules, então quantas calorias eu tenho aqui? Eu tenho aqui um total de 400, aliás, joules, né? 400.000 joules de energia. Essa aqui é a energia que eu vou transformar. Então eu posso dizer o seguinte, que o meu trabalho ele corresponde a 400.000 joules, tá? Agora, vamos lá, isso aqui é o meu trabalho total. Qual é o trabalho que eu faço para levantar o peso? Então, trabalho, vamos botar aqui individual, de um levantamento de peso. Eu sei que eu tenho que pegar um peso de 500 newtons, essa é a força que eu vou ter que fazer, 500 newtons para levantar, e vou deslocar isso 2 metros.
Logo, o que eu tenho? Eu tenho um trabalho, a cada vez que eu levanto esse peso, eu tenho um trabalho de 1000 joules. Logo, pensa comigo, se um levantamento equivale a 1000 joules, quantos levantamentos eu vou fazer para realizar um trabalho de 400.000 joules? Pô, brincadeira de criança, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1000x, tá? Igual a 400.000 joules. Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Eu tenho aqui um número de levantamentos igual a 400. 400 levantamentos. Deu para entender, pessoal? Então, tá aqui, né? Essa aqui é a nossa primeira questão. É uma questão bem conceitual. Vocês viram que é uma questão muito tranquila de fazer, tá? Não tem segredo, não tem, né? O que nós temos que entender aqui é que o trabalho é a energia que eu gasto, a energia que eu transformo para executar um movimento. Então, se eu executo lá, de acordo com o nosso exercício, cada movimento 1000 joules, para gastar 400.000 joules, são 400 movimentos. O Filipinho, pô, levanta 400 vezes o peso aí de 500 newtons, né? É uma massa aí de 50 quilogramas. O Filipinho manda bem pra caramba. Vamos lá, então, vamos continuar, tá? Vamos para o nosso próximo exercício aqui, né? Vamos ver o que mais que a gente vai encontrar nessa série, né? Então tá aí, o exercício agora é o exercício do trator, tá? O trator executando o trabalho, tá? Um trator está rebocando uma carga de 300 quilogramas por 20 metros, tá? 300 quilogramas por 20 metros, com uma corda que faz um ângulo de 37 graus com a horizontal. Sabendo que a força aplicada na corda é de 6.000 newtons, qual é o trabalho realizado pela força aplicada na corda? Considere seno de 37,06, cosseno de 37,08 e gravidade 10 metros por segundo. Então, presta atenção numa coisa. O que tem a ver essa massa e a gravidade aí nesse exercício? Não tem nada a ver. O exercício é muito simples, aplicação direta, tá? Eu estou aplicando uma força, veja aí que eu estou aplicando uma força na corda de 6.000 newtons, arrastando por 20 metros. Só que tem um detalhe, a corda ela faz um ângulo de 37 graus com a horizontal. Não é um plano inclinado, tá? Isso não é um plano inclinado, é uma corda puxando na diagonal. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver como é que a gente vai resolver esse exercício. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior meu papel aqui, só para a gente entender qual é a figura desse exercício. Isso aqui é a segunda questão nossa aí. Olha lá, o que eu tenho? Eu tenho aqui um corpo de 300 quilogramas com a horizontal, aqui apoiado na horizontal, e ele tem uma corda aqui, onde ele vai fazer uma força de 6.000 newtons. Beleza? O detalhe é que essa corda ela faz um ângulo aqui de 37 graus com a horizontal. A gente já falou um pouco sobre isso na aula, né? E o que acontece? Veja aqui que eu não tenho um plano inclinado. Cuidado com esse exercício. O que acontece? Quando a gente tem essa força aplicada na diagonal, ela vai gerar para a gente duas componentes. Uma componente horizontal e uma componente vertical. Eu vou chamar aqui de força horizontal e vou chamar aqui de força vertical. Ele diz que o meu deslocamento é 20 metros na horizontal. Logo, se eu não tenho deslocamento na vertical, eu sumo com essa força. Essa força não está executando o trabalho. A que está executando o trabalho
é a força horizontal. E quem que é essa força horizontal? A força horizontal é igual à força que eu tenho na corda vezes cosseno de θ, o cosseno do ângulo de inclinação. Logo, a minha força horizontal é igual a 6.000 newtons. E aí o exercício dá para a gente lá. Olha o exercício aqui. Cosseno de 37 é igual a 0,8. Então, eu tenho 0,8 aqui. A minha força horizontal é igual a 4.800 newtons. Então, eu tenho uma força horizontal de 4.800 newtons que está deslocando o meu corpo por 20 metros. Logo, o único trabalho que está sendo executado aqui é pela força horizontal, que representa, é componente da força da corda, né? Então, ela vai representar o trabalho da corda. Então, está lá, o trabalho é 4.800 vezes 20 metros. Tá? Força, trabalho igual a força vezes deslocamento. Então, o meu trabalho aqui é de 96.000 joules. Tá? Esse aqui é aquele raciocínio conceitual do Xandão. O que você pode aplicar? Quando a gente tiver um caso desse, onde eu tenho uma corda puxando com uma determinada inclinação, você vai adotar aquela equação direto, vai direto nela lá. Força igual a vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Tá? Vai dar a mesma coisa aí, ó. Trabalho é igual a 6.000 vezes deslocamento vezes 0,8. Se você fizer o cálculo aí, você vai chegar no mesmo resultado que eu cheguei no meu raciocínio conceitual, 96.000 joules. Então, tanto aqui quanto aqui, tá? Qualquer uma das duas soluções tá ok para o Xandão, beleza? Então, aqui é letra D, tá? Demais é assistir um videozinho aí no final de semana com o Xandão resolvendo exercício, não é isso? Show de bola, tá? Vamos a próxima, né? Opa, deixa eu chegar aqui na minha folha aqui, tá? Então tá aqui meu próximo exercício, tá? Esse já é um exercício de gráfico, né? Lembra que eu falei para vocês, eu dei toda a sequência, vamos falar sobre conceito, vamos falar sobre aquela equação do cosseno e vamos falar sobre área de gráfico, tá? Só que eu quero que vocês prestem muita atenção no que nós vamos falar sobre os gráficos, tá? Então, olha lá, um corpo se desloca sobre uma superfície plana sob a ação de uma força variável. Calcule o trabalho da força ao se deslocar da posição 1 metro até a posição 4 metros. Então, presta atenção aí, ó. Eu estou aqui com o meu cursor aqui, ó. Eu estou querendo saber qual é o trabalho de 1 metro até 4 metros. Não é a área toda, não é do 0 até o 5. Eu quero do 1 até o 4. Eu poderia pedir do 0 até o 3? Poderia. O que seria esse trabalho? Seria toda essa área desse primeiro aqui, desse primeiro trapézio. Então, do 0 até o 3. E se eu pedir do 0 até o 5? Então, é toda a área desse trapézio. E lembra, quando a força está negativa, o trabalho é negativo. Então, seria a área desse trapézio menos a área desse triângulo. Mas o que eu estou pedindo para você? Eu estou pedindo a deslocamento de 1 até 4. Então, na hora da prova, presta atenção no que eu estou pedindo. Não vai me colocar a área toda. Se eu estiver pedindo de 0 até o final lá do deslocamento, show de bola. Mas presta atenção qual é o intervalo que eu estou pedindo. Então, eu estou pedindo aqui de 1 até 4. O que eu tenho de 1 até 4? Eu tenho esse retângulo, tá vendo o retângulo aí? De 1 até 2, com uma força 2 newtons. Depois eu tenho esse triângulo de 2 até 3, com essa força variando aqui. E aí eu tenho esse triângulo aqui embaixo, ó, essa área W4 aqui, ó, que é um triângulo, beleza? De
um deslocamento de 1 metro com ela variando de 0 até -2. Então, esse triângulo aqui é negativo, positivo, positivo, negativo. Então, eu vou somar esses três trabalhos aqui. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui minha folhinha aqui, né? Então, tá aí. Vou calcular primeiro lá. Eu quero de 1 até 4. Então, de 1 até 2, o deslocamento de 1 até 2 metros, 1 a 2 metros. O que eu tenho? Eu tenho trabalho, ali ele está indicando trabalho 2, tá? Você vai observar lá na sua folha que ele faz uma força de 2 metros vezes um deslocamento de 1 metro. É um retângulo, não é isso? Então, W2 é igual a 2 joules. Beleza? Vou trocar a caneta aqui, que a caneta está fraca. Beleza? 2 joules aqui, ó. 2 joules. É o trabalho 2 ali da nossa folha. Aí eu tenho o deslocamento de 2 a 3 metros, tá? Que ele denomina ali como trabalho 3, tá? O que eu tenho ali? Eu tenho um deslocamento de 2 a 3, que é um deslocamento de 1 metro, com aquela força variando de 2. Então, eu tenho que fazer a área do triângulo. Então, olha só, eu tenho esse triângulo aqui, não é isso? Aqui, qual é a altura do triângulo? É 2, a base do triângulo é 1. Qual é a área desse triângulo? A área aqui é 2 vezes 1 dividido por 2. Então, aqui eu tenho 1 joule. Concorda comigo? Show de bola. E aí eu tenho deslocamento de 3 a 4 metros, que ele denomina como W4, que daí é um triângulo para baixo. É um triângulo assim, ó. Tá? Um triângulo assim. Qual é a altura do triângulo? 2. Qual é a base do triângulo? 1. Então, como é que é a área desse triângulo? É 2 vezes 1 dividido por 2. Mas lembra, esse 2 aqui, ó, é negativo. Então, eu tenho aqui menos 1 joule. Qual é o trabalho total, então, aqui? O trabalho total é a soma de W2, W3 e W4. Então, é 2 joules mais 1 joule menos 1 joule. Esse com esse corta, o trabalho total do deslocamento entre 1 e 4 é igual a 2 joules. Então, presta atenção nisso. Beleza? Presta atenção na hora. Calcular as áreas é fácil. Vai ter lá retângulo, trapézio. Lembra que trapézio é base maior, base menor. Tá? Somadas, dividido por 2 vezes a altura. Então, essa área do trapézio, área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se for um retângulo, base vezes altura. Isso é fácil, isso é geometria. Mas lembra que a gente tem que olhar o quê? Olhar qual é o intervalo que eu quero. Se é de 0 até 5, se é de 1 até 4, de 2 até 3. Então, isso pode variar na hora da prova. Beleza? Então, presta muita atenção nesse detalhe aí, tá? Isso aqui vai estar na nossa prova lá. Presta atenção nesse negócio aí. Vai estar fácil demais, gente. Fácil demais. Vamos lá. Olha só. Um guindaste eleva um peso de 60 mil newtons a uma altura de 40 metros no intervalo de tempo de 10 minutos. Calcule a potência do motor do guindaste. Tá? Na realidade, a gente fez um exercício muito parecido com esse daqui, né? Na prova. Na prova, não, né? Em sala, desculpe. Então, a gente fez um exercício como esse aqui em sala, né? Então, aquele exercício do guindaste. Isso aqui tá bem simplificadinho o exercício, né? Tá bem de boa. Tá? Então, lembra o seguinte, o que é trabalho? Tá? Trabalho é uma força aplicada gerando um deslocamento. Tá? Então, esse é trabalho. O que é potência? Potência é quanto trabalho eu faço em um intervalo de tempo, tá? Então, isso tem que lembrar
Bem, agora nós estamos falando de potência aqui. Então vamos lá, né? Tem aí um guindaste, então eleva um peso. Se ele está elevando um peso, né? O que eu tenho? Ele tem um peso aqui de 60 mil newtons. Veja que eu não estou falando de massa, eu estou falando de peso. O peso, então quer dizer que para levantar esse peso, depois que eu tiro ele do chão, ele está com velocidade constante, eu estou falando já do movimento acontecendo, então eu preciso de uma força de 60 mil newtons. Isso se ele vai elevar com velocidade constante, é o que a gente está imaginando aqui. Então, essa aqui é a minha força. A força que eu estou fazendo é uma força de 60 mil newtons. Para elevar esse peso, essa caixa, esse corpo até 40 metros. Qual é o trabalho que ele está executando? Ele está executando um trabalho, então, de 60 mil newtons vezes 40 metros. Toma cuidado com o número de zeros aqui, ó. Trabalho 6 vezes 4, 24. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, aqui, ó, são 2.400.000 joules de trabalho. Não é potência. O que é potência? Potência é a quantidade de trabalho que eu executo num determinado tempo. O trabalho eu tenho, e o tempo? Ele me diz que o tempo que ele leva para subir esse corpo é de 10 minutos. É bem devagarzinho, né? Não pode dar muito tranco e tal. Isso normalmente é um container, tem coisa dentro, né? Então tem que ser bem devagarzinho. Então, só que o problema é o seguinte: 10 minutos não é uma unidade, minuto não é uma unidade de tempo usual, a gente tem que trabalhar com segundos. Por quê? Porque trabalho é dado em joule, tempo dado em segundos, eu vou obter aqui em watt. Não é isso? Então, qual é o meu delta tempo? Se ele está me dando 10 minutos, eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, isso aqui é a mesma coisa de 600 segundos. Logo, qual é a potência? Potência é igual a 2.400 mil joules divididos por 600 segundos. Corta esses dois zeros aqui. O 24 eu divido por 6. Aqui vai dar 4. Ainda sobra 3 zeros, não é isso? 4.000 watts de potência. Beleza? Tudo bem? Então, acho que não tem rolo aqui. A gente já fez em sala, já discutimos isso, né? O exercício está muito tranquilo. Então, lembra, se eu tenho, quando eu estou falando de guindaste, eu estou falando de movimento vertical, tá? E eu tiver o peso, a força necessária para subir esse peso é igual ao peso, tá? Eu tô imaginando que durante a medida da potência, esse corpo está com aceleração igual a zero, velocidade constante. Então a força que está elevando é igual ao peso, tá? Para a gente não complicar muito. Então não está tendo aceleração, a força resultante é igual a zero, essa força é igual ao peso. Então você vai considerar essa força aqui e o deslocamento, tá? Para ficar bem simples. Então, presta atenção na unidade de tempo, não sai aí fazendo da cabeça, beleza? Então, tá aí, tá? Mais uma resolução aí, tá? Exercício de boa, tá? E agora eu vou para o próximo exercício. O próximo exercício é um pouquinho mais elaborado, tá? Mas eu não, como eu disse para vocês já na prova, eu não vou pedir para vocês fazerem nenhum cálculo de dinâmica, nenhum cálculo de cinemática, tá? Cinemática, vovó, sorvetão, Torricelli, dinâmica. Eu não vou pedir força de escorregamento, eu não vou pedir força de atrito, tudo já vai ser dado para vocês. Então, é uma prova para a gente falar de trabalho e potência, tá? Agora, presta atenção. Vão aparecer, por exemplo, nesse exercício, aparecem duas forças.
Eu tenho aqui uma força de escorregamento e uma força aqui. Só que eu quero saber o trabalho dessa força aqui. Não da força resultante, não da força de escorregamento. Então, quando eu for calcular o trabalho aqui, a potência, eu vou calcular dessa força. Qual é o trabalho dessa força? É essa força vezes o deslocamento. Se eu fosse pedir do escorregamento, é o escorregamento vezes o deslocamento. Então, nós vamos ter várias informações. Presta atenção naquilo que eu estou pedindo. Eu quero o trabalho dessa força aqui. Então, vamos lá. Um corpo de 20 quilogramas é arrastado para cima em uma rampa inclinada com ângulo de 50 graus em relação à horizontal. Sabendo que o valor da força é 30 newtons, então essa força F aqui é uma força de 30 newtons, tá? Entre os pontos, e a distância entre os pontos A e B é 50 metros, então aqui, ó, A e B, 50 metros, e que o tempo de deslocamento entre os dois pontos é 20 segundos. Então, eu estou arrastando essa força aqui, é óbvio que essa força também está trabalhando, ó, contra, tá? Mas o que importa para mim é o trabalho dessa força, ela está atuando no corpo durante um deslocamento de 50 metros durante 20 segundos. Ela está subindo aqui, tá? Calcule a potência da força nesse deslocamento. Ele dá a gravidade, mas nós não vamos usar a gravidade, porque eu não vou calcular essa força de escorregamento, tá? Pode ser que esteja calculado lá, mas o que eu quero saber é o trabalho dessa força aqui, não me importa agora. Eu vou dar os ângulos, tá? Só que, outro detalhe, eu não vou usar esses ângulos. Por quê? Porque eu não vou calcular essa força de escorregamento, né? Ah, mas Xandão, mas ele está num plano inclinado. Ok, mas essa força ela já não está alinhada com o deslocamento? Se o deslocamento está a 50 graus, a força está numa direção de 50 graus, então ela está executando o trabalho na direção dela. Então tá ok, é a força vezes o deslocamento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tá? Todas essas informações aqui não estão sendo utilizadas. Tá? Então presta atenção na hora da prova. Tá? Vamos lá. Eu vou agora, então, entrar com a minha mãozinha aqui, né? E vamos acompanhar. Então, vamos lá, olha só. Eu tenho aqui o meu bloco, ele tem essa força de 30 newtons, que é a força que me importa nesse momento, eu não estou preocupado com outras forças. Ele está se deslocando 50 metros na mesma direção da força. Ah, Xandão, e a inclinação? Não me importa a inclinação. Tá? Por quê? Porque a força já está atuando na mesma direção do deslocamento. Então, olha a simplicidade dessa questão. Qual é o trabalho da força F? O trabalho da força F é o tamanho da força, 30, vezes o deslocamento de 50. Os dois estão na mesma direção, já vai direto. Então, eu tenho aqui um trabalho de 1.500 joules. Beleza? Esse é o trabalho envolvido aqui, tá? Eu já tenho a força, já tenho o deslocamento. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber a potência dessa força. A potência dessa força é o trabalho que ela executa pelo tempo de duração do trabalho, que é 20 segundos. Então, ele me dá aqui um ΔT de 20 segundos. Perfeito? Então, qual é a potência? A potência dessa força é 1.500, que é o trabalho que ela executa, no tempo que ela executa, que é 20. Se eu pegar, corto aqui, vai dar 150 dividido por 2, 75 watts de potência. Tá? Essa é a potência dissipada aí por essa força fazendo esse deslocamento. Pessoal, tem alguma complicação aqui? Então, veja bem que nós não estamos utilizando aqui, deixa eu voltar aqui a minha imagem, nós não estamos utilizando aqui nenhuma fórmula de dinâmica, nenhuma fórmula de
cinemática, tá? Tudo muito simples, a gente só tem duas equações nessa prova. Trabalho, que é força vezes distância, com aquela variação da força vezes distância vezes cosseno de θ, e a gente tem a potência, que é trabalho pelo tempo. É só isso que a gente vai utilizar nessa prova. Está muito tranquila a prova, matematicamente falando. O que eu espero de vocês? Eu espero que vocês apliquem o conceito, que vocês entendam o conceito e me mostrem o conceito na prova, tá? A prova é uma prova limpa, fácil, rápida, não tem nenhuma complicação. Beleza? Então é isso. Espero que os senhores tenham entendido tudo que eu passei aqui para vocês, tá? A minha intenção é que a gente tenha aí bastante sucesso nessa prova aí, que seja uma prova bem tranquila, tá? E que a gente caminhe aí, né, nesse finalzinho, já está chegando o Enem aí, tá? Que a gente caminhe aí nesse finalzinho aí para um sucesso muito grande, e eu quero me despedir de vocês lá no final de dezembro, lá no Palácio Sunset, beleza? Passando um calor, já está quente, né? Mas passando aquele calor, mas todo mundo contente, feliz lá, tá? E vai ser muito legal. Então é isso aí, gente. Obrigado pela audiência de vocês, tá? Deixa aí um joinha para a gente aí, né? Só para fazer uma farra aí no YouTube, tá? Mas vai ficar aí a nossa correção. Espero que vocês aproveitem bem e façam uma ótima prova. Vejo vocês aí na próxima semana na sala de aula, beleza? Um abração para vocês, gente. Tchau, tchau. Até mais.